Começando aí nosso último dia de imersão. Olá, olá, olá. Nosso último dia de imersão. Bom, tudo que é bom acaba, né? Então, chegamos ao nosso último dia, né? Com muita aquela dorzinha no coração, porque é tão gostoso, né? A gente criar aí esse vínculo de aprendizado, de troca, né? E foi muito gostoso estar aqui com vocês durante esses dias. E hoje é um assunto que eu particularmente amo falar, né, dentro da astrologia, que é a vocação, a carreira. Eu acho que é um tema que é muito importante, assim, né, para todo mundo, porque de certa forma a gente vivencia muito fortemente a vida profissional, né? Principalmente quando a gente é mais nova, assim, né? A gente está começando a se descobrir, a gente vive muito mais para esse quesito profissional do que para outras coisas, né? Até a gente chegar numa fase mais de estabilidade, né? Que então vai mudando o foco das coisas. Então é um mundo de descoberta, né? Esse ramo da profissão e tudo mais. Então, por isso que escolhi falar só sobre ele hoje, porque dentro da astrologia existe muita profundidade, né? Para falar também sobre esses assuntos que são mais práticos. Então, vamos lá começar, né? Falar sobre carreira dentro da astrologia. Claro que eu vou me basear sempre no mapa astral, porque é nele que a gente vai ter como esse guia para conseguir expandir mais a nossa visão sobre esse campo da vida, né? Então, vamos lá, vou começar a compartilhar a tela. Boa noite, Fer. Seja bem-vinda. Pessoal que estiver entrando, manda um oizinho para ver que vocês estão aqui. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Então, começando aqui, né, a fazer uma reflexão, porque eu sou dessas. Antes de começar a falar de um assunto, eu trago uma reflexão. E aqui eu trouxe uma frase. Você não vai encontrar respostas prontas no seu mapa astral. Por que eu digo isso, né? Porque mesmo que a gente esteja falando de um assunto onde a gente busca muito esclarecimento, às vezes a gente fica buscando por respostas também prontas, né? Então a gente quer, por exemplo, consultar com uma astróloga para ver a nossa área vocacional, achando que vai ter, por exemplo, lá escrito nas estrelas que você veio fazer tal coisa, sendo que a gente nunca vai achar respostas prontas em nenhum lugar. Como eu falei para vocês ontem, falei anteontem também, as respostas estão em você e essas respostas elas são mutáveis. Você pode estar hoje se identificando com uma certa forma de você servir, como amanhã você pode não se identificar mais e precisar transformar isso. Eu vejo muito assim aquele quesito que a gente estava conversando tanto ontem, né, sobre as transformações, principalmente na área profissional da vida, né? Porque a gente nunca vai ser, eu acho, na minha concepção, pelo menos, que a gente nunca vai ser uma coisa só. A gente é um ser múltiplo. A gente tem muitos talentos, a gente tem muitas aptidões, a gente tem muitas vontades, né? E isso vai se manifestar em diferentes fases da nossa vida, e eu acho que em diferentes contextos, né? De diferentes formas. Então, é o que eu vivencio também na minha vida, né? O que eu vejo por mim, assim, é que é isso. O quanto mais eu tento me encaixar dentro de um lugar, falando que eu vou ser isso ou aquilo, e me encaixar, né, num negocinho que me define como um rótulo, mais eu sofro, porque a nossa natureza é ser múltiplo, né? A natureza é mudar. Então, bom, vamos refletir bastante, né, sobre esses pontos aqui que vão ser trazidos à tona dentro desses slides, né, dessas explicações. Eu quero que vocês olhem para o mapa astral de vocês a partir de agora como um campo de possibilidades. Vocês vão vendo como que isso está agora no momento na vida de vocês, conseguindo observar a energia de cada casa, né, de cada posicionamento que envolve a vocação, percebendo como que é isso. Se vocês sentem que existe de repente uma vontade de desenvolver mais aquelas habilidades ou aquelas potencialidades, se aquilo ali está de alguma forma interiorizado e você ainda não conseguiu colocar para fora, se é uma vontade realmente verdadeira dentro de você a ser desenvolvida ali para você entregar para o mundo, ou se às vezes não está no teu campo, às vezes, de vontade mesmo de estimular ou de expressar aquilo, porque pode ser uma possibilidade também, né? Então, existem muitas possibilidades, né? Como a gente estava conversando ontem, nem sempre tudo vai fechar redondinho, porque a intenção da astrologia não é fechar nada redondinho. Ninguém é vidente dentro da astrologia, ninguém quer acertar o tempo todo. A gente está aqui para errar também
com certeza, né? Para a gente fazer muitas vezes aí algo mais alinhado, que a gente não tem que ter respostas quadradinhas, mas é a gente jogar para o campo das possibilidades e ver como que isso se encaixa no nosso momento, na nossa vida, né, na nossa vivência. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, Vivi. Bom ter você aqui também. Então, assim, gente, o que a gente leva em consideração dentro de uma análise vocacional, primeiro de tudo? O que vocês vão olhar no mapa astral de vocês? São esses 6 pontos aqui. O Sol, o Ascendente, o Nó do Norte e 3 casas, né? Que são a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Lembra que a gente falou na primeira aula todas as casas aqui existentes, né? Desde a 1 até a 12. Pois então, agora a gente vai focar somente nessas 3 casas que são casas profissionais. A gente pode até chamar de tríade vocacional, tá? Existe a tríade da personalidade, que acho que vocês já escutaram muito eu falando sobre isso, né? O Sol, a Lua e a Ascendente. Mas aqui dentro do quesito vocacional vão ser essas 3 casas que formam uma tríade entre si. E aí a gente tem essa outra tríade aqui, né? Que eu não vou dar um nome, porque, enfim, eu tô falando que é tríade agora, porque são 3 pontos também, né? Sol, Ascendente e Nó do Norte. Então, gravem aí. São esses os pontos que vocês vão marcar aí na folha de papel, no mapa astral de vocês e começarem a observar a partir de agora, tá? Então, a gente vai começar falando do Sol, né? Que dentro de uma leitura, até mesmo de mapa astral, é sempre nele que eu vou começar tudo. Porque o Sol, ele é o ponto focal do nosso mapa, né? É a nossa missão, é a nossa essência. Digamos que o Sol, nele está contido o nosso espírito. Então, de fato, quanto mais a gente olha para o que o nosso espírito quer, tá aqui desenvolvendo, né, se realizando, brilhando, mais a gente vai se sentindo completas ou completos, né? A gente vai se sentindo meio que naquela sensação de preenchimento e completude, porque o Sol, ele é como se fosse realmente, gente, dentro da gente é um sol que pulsa. É um sol que quer pulsar, que quer brilhar, que ele quer extravasar, que ele quer criar e se expressar nesse mundo. Se vocês pararem para pensar no Sol do nosso sistema solar, né? Sem ele aqui na Terra não existe nada. Então ele dá vida a tudo. Então pensa que esse mesmo solzinho ele está dentro de você. Então, se você de alguma forma não está olhando para o que esse sol ele quer realizar nessa vida, os caminhos que ele quer seguir, né? Então você pode se sentir um pouco apagada. É como se não tivesse assim meio que aquela coisa, nossa, estou no lugar certo, eu estou fazendo coisas que realmente eu gosto de fazer, que me dá prazer, que me dá ali um ânimo, né? O sol é nosso ânimo, é nosso motorzinho para a gente vivenciar tudo nessa vida material que a gente está aqui inserido, né? Então, quando a gente atende às necessidades do nosso sol, automaticamente a gente começa a sentir um pouquinho mais aquela sensação de completude, como eu falei para vocês no começo. Então, é importante com que vocês olhem dentro do mapa astral de vocês o posicionamento do Sol dentro do signo e dentro da casa. Lembra que a gente sempre vai trabalhar com signos e casas de agora em diante. Então, é muito importante vocês saberem o que é o astro que a gente está falando, que é o Sol. Gravem isso, individualidade, a sua essência, né? O seu brilho pessoal. É a forma que você quer brilhar, e isso vai de acordo com o teu signo, tá? Você vai entender a essência do signo. Beleza, se vamos supor, tem o Sol aqui, neste caso, né, dessa pessoa, o Sol em Áries. Poxa, se eu sei que Áries é um signo que ele é muito de iniciativa, de movimento, pioneirismo, coragem, ousadia, eu sei que esse Sol ele quer abrir caminhos mesmo, ele quer ser pioneiro, ele quer ser aquele que vai guerrear, fazer as coisas acontecer pelas próprias mãos, não vai ficar dependendo muito de outras pessoas. É um signo que luta pelo aquilo que ele quer, né? É um signo que se arrisca, que entra de cabeça nas coisas, né? Que é intenso nesse sentido também. Vai lá e faz acontecer, não tem preguiça de levantar da cama, né? Então a gente já entende que é muito necessário para essa pessoa estar vibrando nisso, buscando movimento, né? Buscando novidades, buscando coisas que proporcionem um certo tesão para ela se sentir conectada com aquilo, porque os signos de fogo, né? Todos eles, Áries, Leão e Sagitário, eles precisam desse ânimo, né? Precisam estar conectados com as novidades e com os prazeres da vida de alguma forma. E aí, não só o signo que eu vou pegar e entender como importante o Sol, mas também a casa que está posicionada nesse Sol. Então, é como se a casa, ou seja, o setor da vida que está posicionado o Sol, é o setor da vida que a gente quer estar inserido, que a gente quer vivenciar, que a gente quer brilhar através dele. Então, olha só para essa pessoa aqui que eu estou trazendo de exemplo para vocês. O Sol dela está em Áries, na casa 5. Casa 5 é a casa que fala sobre a nossa expressividade,
sobre a nossa criatividade, sobre os nossos hobbies, os nossos prazeres, né? As nossas obras que a gente quer criar. E pode ser, sim, muitas vezes criar, por exemplo, projetos no trabalho, projetos, não sei, parte mais artística, mais expressiva, né? Às vezes pode ser alguma coisa mais relacionada a coisas práticas, sim, mas também essa coisa mais artística envolvida. Mas, de certa forma, a expressão está inserida, e a criatividade também. Em outras faces, assim, eu poderia até dizer que entra a parte de criação de filhos, se for vontade da pessoa, né? A gente pode mencionar isso, mas não como uma regra que a pessoa ela veio para criar filhos, que ela veio para ser mãe. Não posso dizer isso. Posso dizer que a criatividade em si é muito forte nessa pessoa apenas por saber esse posicionamento do sol dela. Ou ela veio reconhecer essa força da criatividade dela, acreditar mais no potencial criativo dela de alguma forma, colocar isso para o mundo de uma maneira mais independente, né? De se tornar, assim, autora da sua própria obra, sem ficar tão, assim, meio que dependendo de aprovação dos outros, é pegar e fazer acontecer, sabe? Ir com a raça e na coragem, fazer, arregaçar as mangas e botar para o mundo que ela sabe de fazer de melhor, né? Então, a gente já começa a entender que é por aí que as coisas vão. Então, olhem onde está o sol de vocês, o signo, olhem a casa que vai começar a fazer mais sentido. E assim, gente, não é sempre que a gente tem esse sol, essa casa bem desenvolvidos, assim, não vem pronto. Então, nem sempre é fácil da gente reconhecer essa nossa essência, reconhecer como que a gente quer brilhar, reconhecer que a gente quer sucesso, que a gente quer visibilidade, sim, a partir daqueles assuntos, né? Porque o Sol ele não é um astro que se esconde, muito pelo contrário, ele se mostra, né? Então é o brilho que vai assim raiando para tudo que está ao seu redor. Então, de certa forma, às vezes a gente pode demorar para encontrar esse caminho do nosso Sol, porque a gente vai precisar fazer processos de autodescoberta, de autoinvestigação, fazer terapias, fazer processos de caminhar de encontro à nossa essência, né? Então é importante a gente ter consciência disso e não se cobrar para que a gente se identifique 100% com esse sol, porque nem sempre é o momento de você estar alinhado com isso, porque você precisa passar por certas coisas, precisa lapidar, precisa amadurecer até você ir de encontro, de fato, a essa energia que fica mais conectada com você mesma, né? Então, para essa pessoa aqui, né, em termos de vocação, o que a gente entende? Ela vai precisar muitas vezes, ou naturalmente, ela vai já utilizar essa energia ariana e também energia de casa 5 no trabalho, porque assim, a gente está falando de vocação. Eu falei de uma parte muito da nossa essência, da nossa expressividade, mas mesmo que a gente vá para uma profissão que às vezes não nos permita, por exemplo, trabalhar com arte para essa pessoa, ela não trabalha com arte, vamos supor que ela trabalha numa parte muito corporativa, numa parte muito burocrática do sistema, uma coisa mais assim de escritório e tudo mais. Como que ela pode utilizar essa força ariana? Ela vai utilizar muitas vezes sendo aquela que puxa a frente, que pode ser um pouco mais líder, que tem que iniciar coisas, que tem que gerenciar alguma coisa de maneira mais independente, de maneira mais autônoma, né? É uma pessoa que precisa puxar a frente de certas coisas, porque para ela, muitas vezes, o ficar esperando pelos outros ou recebendo muitas ordens não é a praia dela. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que signo de Áries é uma força que gosta de puxar as coisas primeiramente, então ele vem antes. Então, por isso que eu digo, cargos onde ela pode utilizar essa energia mais de liderança, independência, autonomia, coragem de fazer as coisas de uma forma um pouquinho mais ousada, ser mais direta, mais prática, objetiva e ao mesmo tempo criativa também. Ela pode trazer ideias novas, soluções diferentes, pode trazer de alguma maneira uma inovação nesse sentido que utilize todo esse potencial criativo dela. Se isso tiver abertura dentro do trabalho dela, né? Mas só para vocês entenderem que a gente não precisa levar a letra que a pessoa nasceu para fazer isso, mas ela pode utilizar essas potências que o signo tem. Né? Lembrando que signos são arquétipos, então isso existe na gente. Existe, a gente pode desenvolver, como não desenvolver ou não utilizar, né? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês pensem quando a gente fala de sol, tá? Então, a vocação é um caminho, com certeza, mais certeiro de você se sentir realizado ou realizado na sua vida. Então, olha para o seu sol, que com certeza isso brilha e isso te satisfaz. Sem mesmo você saber. Agora, olha tudo que a gente falou na primeira aula. Olha a casa, olha os signos, né? Veja tudo isso e agora analisa no mapa astral de vocês essa força e veja se faz sentido, né? Então, quanto ao Sol, é isso, tá? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é o ascendente. Então, assim,
Vamos pensar que o ascendente, gente, ele é como se fosse o fruto da junção do Sol e da Lua, porque a gente tem que entender que a energia do Sol é uma energia masculina, uma energia doadora da vida, e a energia da Lua é uma energia feminina receptora dessa vida. Então é como se fosse a nossa energia paterna e a nossa figura paterna e a nossa figura materna. Tá? Então, essas duas figuras aqui se juntando, nasce então um corpo físico, nasce então um ser novo, que é o ascendente. Então, o ascendente no nosso mapa astral nada mais é do que o nosso corpo físico manifestado aqui nessa terra. Então, é a matéria, né? Aqui, o nosso corpo, nossos sentidos. Então, é o nosso mecanismo de sobrevivência, porque é ele que vai mostrar como que a gente vai se movimentar para solucionar as coisas que a gente precisa solucionar nessa vida, para a gente se apresentar para o mundo profissional, para a gente se apresentar no mundo emocional, em qualquer tipo de setor da vida. Quando você está conhecendo, pisando pela primeira vez num lugar, quem é que está agindo vai ser seu ascendente, ele que vai estar se mostrando lá. Então, pense nisso, né? O ascendente de vocês é como se fosse uma máscara que vocês usam. Todo mundo usa essa máscara. Jung já dizia isso, né? Que ele, quando ele começou os estudos, ele viu que começou muito por esse autoestudo de ver como que ele se comportava diferente, por exemplo, na casa dele com os pais dele, se comportava diferente na escola, se comportava diferente no trabalho, né? Mas de certa forma existia uma mesma máscara que ele utilizava fora do mundo da zona de conforto dele, né? De ser ele mesmo, tipo, sem essa máscara que a gente veste. O ascendente é a máscara que a gente veste para ir para o mundo. E é uma coisa natural da gente, né? Então não é uma coisa de dizer que você tem uma pessoa que tem duas caras, que você é meio falso ou isso, não é nada disso. É dizer que a gente tem personalidades diferentes que se apresentam para o mundo dependendo dos setores que a gente está pisando, né? Então, de certa forma, a provocação também, esse ascendente, ele vai mostrar muito como a gente vai solucionar essas coisas mais práticas da vida, né? Como que a gente inicia qualquer coisa na nossa vida, porque também fala sobre os nossos inícios, né? O ascendente, vocês têm que lembrar que ele está aqui, ó, na casa 1. Lembra que a casa 1 é o início de todo o mapa astral? Então, pronto, a gente vai ter as características de como que a gente inicia esses processos da nossa vida. Pode ser o início de um namoro, pode ser o início do nosso próprio dia, que todos os dias a gente inicia, querendo ou não. Pode ser um novo trabalho, pode ser uma mudança. Como que a gente lida com esses inícios? Ou como a gente pode, de repente, trazer mais harmonia para esses inícios? De acordo com o ascendente ali que a gente tem no nosso mapa astral, o signo que está ali cortando na casa 1, né? Então, de certa forma, esse ascendente também vai indicar os nossos traços comportamentais, físicos, né? E a maneira que a gente aborda a nossa vida, ou seja, como que a gente encara essa vida que a gente está aqui vivendo, né? Então, é importante sempre, dentro do contexto ascendente, a gente levar em conta o signo, ou seja, vocês vão olhar aqui sempre, ó, tá vendo que corta uma setinha do lado esquerdo, que sinaliza o ascendente, certo? Isso sempre vai aparecer nos mapas para vocês, tá? Do astro.com, astrolink, personagens, sempre vai ter essa seta. Então, é ali que vocês veem o ascendente. Vocês vão olhar o signo, ou seja, o símbolo que está aqui cortando, né? Nesse caso aqui, essa pessoa tem um ascendente em Sagitário. Beleza, eu sei que Sagitário não é um signo que não é regido por nenhum planeta. Lembra naquela tabelinha que eu passei para vocês anteontem, dos signos e dos planetas um do ladinho do outro, que quem rege Sagitário é o planeta Júpiter, e Júpiter, olha só onde ele está, ele parece um 4, né, bem grandão. Júpiter, ele está aqui em Capricórnio, tá? E aí, além disso, eu vou ter que olhar também se nessa casa 1 eu tenho planetas inseridos dentro dela. Então, olha só, nessa casa 1 é daqui até aqui, tá vendo que nessa linha aqui, entre essa linha e essa, eu tenho a Lua. Júpiter, ele não tá na casa 1, tá? Ele já tá para casa 2. Olha, ele passou da linha, então eu já considero Júpiter na casa 2. Porém, a Lua, ela ainda assim está na casa 1. Então, dentro da casa 1, essa pessoa, além de Sagitário, ela tem a Lua em Capricórnio e Júpiter em Capricórnio. Então, a gente tem aí essa análise para fazer, de que para ela, a forma dela encarar a vida dela se mostrar, é de uma maneira muitas vezes extrovertida, para fora, curiosa, porque essas são as características e potencialidades sagitarianas, né? De alguém que precisa explorar o conhecimento, explorar lugares diferentes, viajar, trocar com pessoas, aprender, ensinar. O conhecimento é muito rico para ela. É uma pessoa que encara muito a vida a partir das coisas que ela acredita. Então, as coisas fazem sentido para ela de acordo com aquilo que ela acredita fielmente, né? Então, se essa pessoa acredita, sei lá,
se ela é uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito de fé, né? Uma pessoa que, enfim, não importa o que seja a crença dela, mas o acreditar, o ter algo para ela ter a fé dela para estimular é muito importante. A gente já entende por aí, né? Pessoas muito assim, também que são conectadas com esse lado curioso da vida, né? Com esse lado mais bom vivant, que quer viajar, que quer estudar, que quer trocar com as pessoas, que quer experimentar essa vida de maneira prazerosa também, né? Sagitário gosta muito disso, de festa, né? De tudo mais, de aproveitar a vida. Então a gente já entende que isso se apresenta por primeiro para as pessoas também. Só que não só isso. Não só esse é a forma que ela vai conquistar as coisas dela na vida, mas também de uma forma muito capricorniana, porque a gente não está falando que esse ascendente dela tem também uma força capricorniana, porque tem esse Júpiter e essa Lua em Capricórnio. Então, Capricórnio também vai atuar muitas vezes, por mais que ela tenha esses traços sagitarianos, pode ser muito que ela provavelmente, né, deixe aparecer, deixe transparecer traços mais capricornianos, que é o quê? Um senso de responsabilidade muito grande, de uma pessoa que, pelo menos, deve aprender a ser, de repente, mais organizada, disciplinada, né? Uma pessoa que, de repente, assume desde cedo as suas responsabilidades, aprende a se tornar mais madura, a entender o que é, de repente, bancar a sua própria vida financeira, né? Pensar na sua própria independência, seu mecanismo de sobrevivência vai estar muito ligado também a essas coisas mais materiais, né? Claro que o conhecimento é muito importante para essa pessoa, porque a gente tem esse Sagitário muito forte, porém esse Capricórnio vai fazer com que ela vá para a vida muito prática, muitas vezes, e é ótimo, né? Porque se você pensa em Sagitário, Sagitário é um signo muito solto, né? E daí ele precisa muitas vezes ter um pezinho no chão. E é justamente isso que eu vejo assim na minha concepção, que esse Júpiter e Lua em Capricórnio faz com que ele tenha justamente esse foco, tenha mais assim, atitude em fazer as coisas de uma maneira mais disciplinada, de uma maneira mais organizada, né? Então vamos estruturar, vamos planejar, não precisa ficar só sonhando lá na frente e não fazer nada. Vamos colocar a mão na massa, vamos concretizar, porque a gente tem que lembrar que Capricórnio é um signo que é um construtor. Ele sempre está pensando em trazer resultados, em colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, de certa forma, isso pode trazer para essa pessoa um quê, às vezes, de seriedade muito grande, né? De levar a vida muito a sério, de levar as coisas de uma maneira muito mais adulta, assim, né? Desde sempre pode ter tido a seriedade, assim, muito bem sendo formulado, foi exigido isso dela, né? Não sei, de repente ela precisou por alguma dificuldade, alguma ausência de alguma figura, não sei, do pai ou da mãe, não sei, né? Pode ser, às vezes, que alguma situação familiar ou qualquer outro contexto de vida exigiu com que ela tivesse que aprender a se tornar mais madura, a se tornar mais determinada, a fazer escolhas. E isso vai para um polo muito capricorniano, né? Então, eu tô falando muito dessa questão de passado também, gente, porque assim, a Lua, ela traz muito isso, né? Da gente entender o que a pessoa vivenciou na infância, no passado. Então, a gente já entende que Capricórnio é um signo que ele não é, assim, um mar de flores, não é aquela coisa, assim, solta, é uma coisa rígida, né? Então, vem trazer responsabilidade para essa pessoa desde muito cedo. Ela deve ter aprendido isso desde muito cedo, né? E claro que, quando eu falo isso, não levem isso para um lado de uma dor, de peso, mas pode ser de um lado muito porque ela quis fazer, porque ela precisou estudar cedo e sair de casa, porque ela teve que criar as próprias condições. Então é muito mais profundo, né? Vocês veem que não é só a gente falar sobre as características da aparência da pessoa, sobre como ela encara a vida, mas ela é muito mais profundamente como que ela está estimulando essas potencialidades, como que ela pode utilizar isso para o dia a dia dela, né? Então a gente entende que para ela correr atrás das coisas da vida dela, principalmente na vida vocacional, né? Ela vai precisar utilizar muito esse instinto da curiosidade, de se jogar, de experimentar coisas diferentes, né? Porque para Capricórnio é um pouquinho difícil fazer esse processo de se jogar no novo, né? Porque ele é muito assim, fazer as coisas do que já conhece, do que é seguro, né? Porém, Sagitário ajuda nesse sentido. E aí, o que Sagitário não pode muito colocar o pé no chão, esse Capricórnio vem e faz. Então, vocês entendem que é tudo como se fosse uma balança, a gente vai dosando esses caminhos. Eu já cansei de encontrar pessoas, mentira, eu não cansei, mas eu já encontrei muitas pessoas falando assim, nossa, eu não me identifico com o meu ascendente, eu não me identifico com o meu sol, e muitas vezes é por isso, gente, porque não é só sobre um signo.
tem outra energia, tem outro planeta que dissipa outras formas da pessoa se manifestar naquela área da vida. Então, essa pessoa ela pode até se considerar mais capricorniana do que sagitariana, nesse sentido do ascendente. Ou não, né? Enfim, eu estou dando suposições, mas por ter dois planetas tão importantes no signo de Capricórnio, isso reforça muito essa maneira dela se expor, de encarar as coisas, entende? Então é por aí que a gente vai entendendo. Então, ascendente é isso, gente. Sempre olhem o signo, olhem o planeta regente do signo que está cortando e olhem se tem planetas ou não dentro dessa casa. Se não tiver planetas, beleza, você vai utilizar somente o planeta regente do signo que está cortando na casa 1. Por exemplo, se não tivesse a Lua aqui, tá? Pensa que ela está fora. Então, eu vou só utilizar o Júpiter, né? Porque não tem sentido utilizar outras coisas, porque é só Júpiter que rege Sagitário, certo? Então é assim que a gente vai entender. Bom, então o nó do norte, né? A gente falou muito sobre o nó do norte ontem e na análise vocacional também é importante, porque na vocação, assim, a gente tem que entender que tem um caminho também, né? Que nos favorece. O nosso nó do norte é justamente um trilho que a gente tem que seguir, que a gente tem que. A gente tem que não, né? A gente pode, porque nada é obrigatório, na verdade. Então, assim, a gente pode seguir esse caminho do norte para nos satisfazer também, para nos alinhar mais com os nossos aprendizados profundos de alma, que a gente realmente veio concretizar, que a gente realmente veio se transformar a partir deles. Então, lembra que o nó do norte é sempre esse pontinho aqui, ó, com os fones de ouvido para baixo e o cordão para cima. Então, é a cabeça do dragão, tá? E esse nó do norte, ele está vinculado mais a algo solar. Lembra que eu falei que o sol ele representa muito sobre o nosso momento presente e a lua representa o nosso momento passado? Então, por isso que a gente vai falar de nó do norte na leitura vocacional, não de nó do sul. Não interessa o nó do sul na vocação, assim, tanto, né? Interessa mais a gente saber do nó do norte, tá? Vocês podem até pensar assim no nó do sul, mas não pegar ele como protagonista. Então, assim, é a partir do nó do norte que a gente se torna, que a gente toma realmente esse norte, essa direção da nossa vida, né? Então, mostra que a gente precisa viver e aprender durante a nossa caminhada. Então, a gente vai entender que a posição do signo e da casa vai indicar esse nosso propósito, assim, do que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa expressar nessa vida. E nem sempre as qualidades desse posicionamento elas vão ser favoráveis, assim, mais favoráveis possíveis, né? Vão ser desafiadoras. A gente vai precisar passar por algumas questões de prova, de teste, para a gente realmente ver se está se jogando e se permitindo vivenciar tudo isso, né? Para a gente evoluir, sempre com propósito de evolução, o nosso nó do norte está posicionado, né? Então, essa pessoa, por exemplo, olha só, ela tem o nó do norte dela aqui em Libra, né? Libra na casa 11. Então, eu já entendo que Libra é um signo que vem nos ensinar muito sobre os relacionamentos. Então, de trazer relações mais equilibradas, mais ponderadas. A gente já entende que essa pessoa ela se transforma muito através das relações dela. Então, é importante ela aprender a trazer comunicações, a trazer falas que são ponderadas em situações que às vezes vão estimular ela, de repente, a ser um pouco mais reativa, né? Tem ali uma questão que é mais difícil, ela vai ter que aprender a começar a trazer mais esse lado ponderado, esse lado mais justo, mais harmônico, né? Porque a gente já entende que o nó do norte em Libra traz o nó do sul em Áries, que é justamente o oposto complementar. Olha só, tá aqui em Áries esse nó do sul. Então, é como se ela já entendesse muito bem o que é essa energia, assim, de olhar para si, de colocar os nãos, de se priorizar, de trazer esse processo de individuação muito forte. E eu não sei se pode existir, às vezes, nela uma reatividade muito grande. Por exemplo, acontecer uma situação que é estressante, ela pegar e explodir, ou ela reagir de uma forma agressiva, ou enfim. Então, a gente já entende que é importante para ela nessa vida aprender o oposto, a olhar para um grupo, a olhar mais para as outras pessoas. Por isso que trabalhos que vão envolver, muitas vezes, se envolver com grupos, né? Aprender, trocar, ensinar, escutar. Mais do que ela falar, ela escutar também o que o outro tem para dizer. Isso vai enriquecer muito a caminhada dela. E na casa 11, né, gente, que é uma casa justamente de trocas com o coletivo. A gente está falando da sociedade, está falando dos amigos, a gente está falando do coletivo que a gente está inserido aqui na vida. Então, de certa forma, essa pessoa tende muito a aprender a trazer relações mais harmônicas, equilibradas e ponderadas e bonitas também, né? Através desses relacionamentos sociais. Então, pode ser muito bom para ela, de repente, ela servir alguma causa, fazer um trabalho voluntário, fazer coisas que vão envolver olhar para minorias, né? De alguma forma, é importante ela estar inserida no nível coletivo.
ela pode ser uma grande porta-voz de um grupo, se for o caso também, né? Porque a gente entende que Libra também é um bom comunicador, é um signo que traz muita criatividade, que traz a beleza, que traz toda essa coisa, assim, né, das relações de uma forma bonita. E isso pode ser você ensinando, pode ser você conversando, aconselhando, escutando, trabalhando, o que seja. Pode ser múltiplo, mas eu já entendo que para essa pessoa, essas qualidades aqui, ela pode sentir que nem sempre estão assim, um mar de flores, mas que ela está nesse caminho, que ela sente que é uma necessidade. Ou se não sente isso, quando ela recebe a leitura, pode ser que faça mais sentido ela olhar, poxa, será que eu não tive dificuldades a vida inteira de me relacionar com pessoas, de eu me expor, de eu escutar mais, de eu ajudar mais, né? Enfim, qual que é essa necessidade da pessoa de estar desenvolvendo esse nó do norte no momento? Pode ser que seja várias coisas diferentes durante a vida toda, como eu falei, nem sempre vai ser tudo. Às vezes pode ser um pouquinho do que eu falei, pode ser que às vezes não seja nada, se a pessoa não está no momento dela, mas de fato tá ali dentro dela e de alguma forma isso vai florescer, de alguma forma isso vai poder ser trabalhado, né? Então, o Nó do Norte é isso, gente. A gente precisa olhar para ele sim, dentro de uma análise vocacional, né? Assim como o Sol e o Ascendente, o Nó do Norte ele também mostra essa vida de agora, o que eu preciso focar, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso desenvolver, para eu também sentir que o meu caminho ali está me trazendo evoluções necessárias, né? Então, um ponto de muita importância, eu diria. Bom, então agora a gente segue para as casas vocacionais. Então, lembra que eu falei que são 3 casas, né? Então, é a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Eu coloquei um triângulo aqui para vocês verem essa hierarquia, né? Sempre vai vir a casa 2 por primeiro, a casa 6 e a casa 10. Não tem uma ordem diferente a não ser essa, tá? Numa leitura de mapa vocacional, eu também faço isso. Eu olho sempre a casa 2, 6 e 10 por nessa sequência, tá? Então, a casa 2. A casa 2, se vocês pararem para pensar, ela pertence ao signo de touro. Lembra que eu falei no primeiro dia que a casa 2 pertence a touro, que touro é um signo fixo, por isso que a gente está falando de um signo que gosta muito de manter, de estabilizar, de conquistar as coisas, né? De ter, assim, essa coisa da relação do valor, né? Então, o investimento é importante, os ganhos são importantes. Então, eu já entendo que essa casa, ela já me mostra como que eu lido com a minha vida material, o que eu valorizo e como que eu posso conquistar o meu dinheiro ou então gostar de investir esse dinheiro ou lidar com essa energia do dinheiro, né? Que muitas vezes eu posso identificar, por exemplo, questões mais desafiadoras na forma da pessoa lidar com dinheiro. Às vezes pode ser que ela passa por perrengues e ela não está conseguindo visualizar que é um processo dela ressignificar, trabalhar essa relação com a energia material, né? Às vezes é muito apegada, às vezes, enfim, tem muitas essas questões de não vê o potencial dela, não vê os talentos naturais que ela tem, porque a casa 2 também revela esses talentos naturais que a gente tem para ir atrás do que a gente quer conquistar. Então, muitas vezes, a gente olha a energia do signo, né? Entende, poxa, energia de ar, de terra, de fogo, de água. Entendeu esse elemento? Entendeu a energia desse signo? Agora aplica, vê na sua vida o que você tem de em comum com essas potencialidades ali desse signo. E ver se isso não são características suas naturais ou que você pode reforçar, que você pode trabalhar e desenvolver para você se encaixar não, mas para você achar, às vezes, formas de você conquistar o seu dinheiro, né? Ou, enfim, investir coisas e tudo mais. Então, a casa 2 ela fala sobre isso. Então, lembre-se sempre de analisar o signo que está lá na casa 2, né? Isso na casa 6, na casa 10 também vai valer. Vai olhar sempre o signo que está cortando lá naquela linha da casa 2. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Olha se tem algum planeta lá dentro, tá? E olha também o planeta regente desse signo que está cortando na casa 2. Tá? Então, isso vai ser muito importante para vocês conseguirem analisar qual que é a motivação dessa sua casa 2, ou seja, qual que é a sua intenção nessa vida dos valores, da vida material, de ganhar e conquistar o seu dinheiro. E aí você vai identificar pelo planeta do signo que está ali, né? O planeta regente do signo que está posicionado nessa casa 2, como que ele vai executar isso? Como que ele pode executar isso, na verdade, né? Não é uma regra. Então, a casa 6, o segundo ponto dessa tríade das casas vocacionais. Casa 6, lembra que o sexto signo do zodíaco, consequentemente, é Virgem. Então, casa 6 e Virgem se pertencem. E Virgem é um signo mutável, né? Então, ele está trazendo essa potencialidade de a gente poder mudar as nossas rotinas, os nossos hábitos, que são isso que acontece aqui na casa 6, né? A gente fala da nossa vida pessoal em âmbito de saúde, autocuidado, né? Essa parte mais do nosso
como que a gente cuida dos nossos hábitos no nosso dia a dia, rotinas com a gente mesmo, mas também as nossas rotinas profissionais. Então, como que a gente trabalha, desempenha as nossas potencialidades do trabalho, né? Como que a gente lida com as pessoas desse grupo profissional. Então, ali está inseridas as nossas características, as nossas potencialidades de como a gente entrega esse trabalho para o mundo também no nosso dia a dia. E também como que a gente pode trazer essa energia da multiplicidade, né? Porque pensando que a casa 6 é uma casa que a gente pode se virar em vários. A gente nunca vai ser uma coisa só, porque é uma casa de uma potencialidade mutável, né? Então, de certa forma, a gente sempre sente que pode mudar, que pode fazer diferente. E isso vai envolver muitas vezes você mudar a forma que você lida com a sua saúde, com as suas rotinas, com os seus hábitos. E isso vai impactar, assim, diretamente também na sua vida profissional, né? Como você lida com essa vida profissional, também recebe essa energia do quanto que você cuida de você mesmo, do seu autocuidado, da sua saúde, né? Então é importante olhar para esses assuntos. Então vocês sempre vão olhar para o signo que está posicionado, o planeta que tem dentro e o planeta regente, tá? Vai ser sempre assim para vocês perceberem quais são essas energias que estão ali presentes na vida de vocês. E aí a casa 10, que é o ponto mais alto do mapa, né? Até a gente chama de topo do céu, meio do céu, a casa 10. Então, essa casa é como se fosse o ápice de tudo. Então, é a nossa carreira, é o nosso, digamos que, caminho profissional no futuro, né? Como que a gente quer ser vista, o nosso status, a nossa posição social. E é uma casa que pertence ao signo de Capricórnio, justamente. Capricórnio é aquele signo construtor, como eu falei para vocês, empreendedor, visionário, que quer construir a sua carreira, quer deixar um legado, que busca um reconhecimento, que se esforça por isso. Então, é uma casa de depositar nossa energia no trabalho, de certa forma, muito assim, por determinação, né? Então, a gente vai entender qual que é a maneira que a gente quer ser vista através da carreira e dos nossos atos na sociedade, né? Então, por isso que ela fala de status social e fala sobre o nosso legado que a gente quer deixar para o mundo. Então, muitas vezes, a gente pode até ver, por exemplo, pessoas que trazem, sei lá, câncer na casa 10, e aí o legado que ela quer deixar muitas vezes é a família dela. São coisas assim, claro, envolve ela trabalhar de uma forma sensível no mundo, mas é muito importante para ela esse legado mais emocional, familiar. Então você vai entender muito também pela energia do signo que está na sua casa 10, qual é o legado que você quer deixar, que você quer construir, né? O que é importante para você também nessa vida social, digamos que assim, né? Então é muito importante a gente olhar essa casa 10, que é, de certa forma, o nosso caminho, a nossa estrela a brilhar nessa vida, né? Então é uma casa muito, muito, muito essencial, muito forte. É o que a gente chama até de casa angular dentro da astrologia, né? Uma casa muito forte. Então, sempre vamos analisar elas, tá? Então, casa 2, 6 e 10. E aí, aqui, eu trouxe, então, o exemplo, né, de casa 2, 6 e 10 para a gente analisar, para ver como que isso acontece na prática. Então, assim, primeiramente, a gente vai ver quais são os elementos dos signos dessas três casas. Então, assim, ó, uma coisa que eu falo para vocês, pode ser que o mapa astral de vocês, nessas três casas, 2, 6 e 10, tenha signos de elementos iguais. Então, por exemplo, como aqui nesse mapa a gente está vendo, aqui na casa 2 tem o signo de Capricórnio, aqui na casa 6 tem o signo de Touro, e na casa 10 tem o signo de Virgem. Lembram que esses três signos, ambos, têm um elemento terra em comum? Então, pronto, é isso que eu estou falando para vocês. Muitas vezes vocês podem ter esses três signos ali do mesmo elemento, como não. Já atendi pessoas que têm elementos, um elemento de cada, um signo de cada elemento nessas três casas, ou às vezes tem dois signos de elementos iguais embaixo, um elemento diferente em cima, e pode ser sempre trocado. Isso acontece, tá? Nem sempre é uma regra de você ter os três elementos iguais nessas três casas. Então, nesse caso aqui, eu já entendo que essa pessoa trouxe essas três casas em elemento terra. O que o elemento terra fala? Ele fala muito sobre a nossa vida mais prática, a nossa vida mais organizacional. Trazer essa parte, assim, de trabalhar de uma maneira um pouquinho mais pé no chão, consistente, né, de planejamento, trazer, assim, algo que proporciona um pouco mais de segurança, de estabilidade, de estruturação de algo mais sólido. Então, eu já compreendi que essa pessoa aqui, primeiramente, ela já trabalha de uma forma muito prática, de uma forma muito pezinho no chão e realista com a vida profissional dela, né? Então, não é uma coisa assim muito solta, é algo que precisa ter uma estrutura para ela se sentir bem. Então eu já começo por aí. Se fosse um elemento ar, por exemplo, com um elemento totalmente diferente, um elemento múltiplo, precisa utilizar criatividade, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
comunicação muito importante. Se fosse elemento de água é um elemento muito cuidadoso, emocional, que precisa estar cuidando, que precisa estar ajudando, que tem assim uma motivação muito sensível com o mundo, com o trabalho, né? Se fosse um elemento fogo nessas 3 casas, já são signos que precisam muito de fazer as coisas de uma forma criativa, de uma forma movimentada, dinâmica, que quer ser pioneiro, que quer fazer do seu próprio jeito, né? Quer ser autêntico. Então, são diferentes formas, né? Vejam as formas que vocês têm aí sendo expressas nessas 3 casas. Então, assim, agora a gente vai entender que cada signo que abre nessas 3 casas, ele é importante, ele indica motivação, e os planetas vão mostrar como que eles executam isso, né? Então, por exemplo, aqui essa pessoa tem a casa 2 em Capricórnio. Já entendo que ela tem uma motivação muito grande de ter mais estabilidade, de ter ali o seu legado, de construir as coisas de uma forma muito responsável, muito consistente, né? Que é uma forma muito capricorniana, né? De repente tem uma ambição muito grande de se tornar uma pessoa abundante, de ter realmente muitas coisas materiais, né? Ou ter de repente, um dinheirinho bom na conta, ter uma condição boa, porque, assim, Capricórnio não é um signo que quer passar perrengue. Ele quer construir a sua base sólida em termos profissionais, né, e financeiros. Ele está muito relacionado ao dinheiro também. E a casa 2 também traz isso, principalmente com Júpiter aqui. Ele quer, assim, expandir muito nessa área, ou já expande naturalmente, né? Então, a gente já entende que isso é muito importante, é um caminho, assim, natural para ele olhar para essas questões materiais como algo importante, como trazer criatividade, trazer revoluções, trazer novas formas de conseguir executar isso. Eu falo de novas formas e trazer revoluções porque a gente tem esse planeta aqui, ó, Netuno e Urano juntinhos em Aquário, né? Então, assim, uma pessoa que veio quebrar muitas estruturas no sentido de como que ela vai conquistar esse dinheiro, ou de conquistar a sua estabilidade, de conquistar as coisas que são de valores para ela, né? Por mais que ela tenha um lugar muito capricorniano, um modo muito assim, pezinho no chão, né? Estruturar, planejar, vai precisar romper muitas barreiras para construir tudo isso também. Vai identificar que não é só fazendo o que a sociedade ditou, mas ele sendo autêntico, buscando fazer as coisas da forma que ele sente que é verdadeiro para si, né? Que é justo consigo e com os outros, enfim. E a gente tem que entender que ele tem um Saturno, né? Tem um Saturno em Áries, porque assim, Saturno é quem rege Capricórnio. Então, tudo isso aqui que a gente falou da casa 2 também vai ser muito assim alcançado a partir do momento que ele passa a utilizar esse Saturno em Áries, né? Que é sendo pioneiro, que é arriscando, que é ousando, porque de certa forma Áries é um signo que ele se joga de cabeça. Lembra que a gente falou, né? Coragem, é o ímpeto de fazer, de experimentar, de fazer diferente. Então ele vai precisar muitas vezes conquistar tudo isso de uma maneira mais ariana, né? Ele vai fazer isso de uma forma mais ariana para ele conquistar, para ele atender essa necessidade de um pouquinho mais de segurança, de conquistar esse legado, de construir as coisas de uma maneira mais embasada, né? Então é por aí que a gente começa a entender, tá? Então a casa 2 seria isso. Agora a gente vai seguir para a casa 6 dessa pessoa. Então, olha só, a casa 6 indica muito essa parte mais da vida prática, do dia a dia, do cotidiano, rotinas, como que ela lida provavelmente com o profissional no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o signo de touro, que é um signo de muita paciência, de muita lapidação, de um capricho, de uma dedicação muito grande. Então, a gente pode identificar que essa pessoa ela tende a ser reconhecida, pode se destacar naturalmente por ela ter essa força, né, de dedicação, de capricho, de fazer as coisas muito bem feitas, de ter uma constância, de ter uma persistência, de ter uma praticidade muito intrínseca, né? E com certeza a gente já identifica que essa pessoa pode ser muito criativa também, né? Porque touro é um signo muito fértil, é terra, né? Então é uma terra que dá muitos frutos. Então a gente já identifica que ela pode ser alguém muito criativa, né? E também a gente pode perceber que essa utilização da Vênus, que é o regente de touro, que está em Gêmeos, ela vai poder muitas vezes ser aquela pessoa que comunica, que cria, que tem ideias, que faz trocas, né? Que se mistura muito facilmente no meio profissional, porque Gêmeos tem essa potência, né? E Vênus também fala muito sobre esse negócio de você se relacionar, de você criar,
né? De você conquistar as coisas de uma maneira muito fácil, de gostar daqueles assuntos da vida, né? Então a gente já entende que ela gosta de trabalhar, que ela gosta de se sentir útil, de servir. E muitas vezes é servir através desse lado intelectual, desse lado criativo, né? Utilizando uma força muito prática, mas ao mesmo tempo criativa e lógica, né? Então, a gente também entende que na vida pessoal dela, em termos de saúde, ela vai precisar muitas vezes olhar tanto para o lado físico dela, né, que é esse elemento terra, touro, traz muito esse contato com a vida sensorial, né, então os 5 sentidos, conexão com uma boa alimentação, com bons hábitos, um contato com a vida material de uma maneira equilibrada, né, se conectando com a natureza, isso é importante para essa pessoa, assim como também olhar para essa vida, esse cuidado, na verdade, mais do corpo mental, né? Então, fazer meditações, trazer, por exemplo, práticas de yoga, coisas que vão ajudar muitas vezes ela a sentar, a trazer esse pezinho no chão para o momento agora, né? Para ele estar aqui presente. Então, pode ser que sejam pontos aí dela olhar no dia a dia, né, rotineiro aí, olhar para essas questões mais de autocuidado que vão beneficiar com certeza ela. E assim, consequentemente, isso molda muito como que ela vai executar as coisas no trabalho dela, porque como eu falei, tudo que a gente faz no nosso dia a dia conosco impacta muito na qualidade do que a gente entrega para o mundo do nosso trabalho. Isso é muito lógico, gente. Por mais que não pareça, às vezes que faça sentido, experimentem fazer isso com vocês. Mudar um pouco os hábitos, mudar um pouco o que você faz por você no seu dia a dia impacta muito na qualidade, na sua sensação de satisfação em estar inserido em algum lugar e trabalhar e entregar algo melhor para as pessoas também, né? Então, agora a gente vai para a casa 10 dessa pessoa. Então, a gente vê que a casa 10, como sendo a casa do nosso ápice do mapa, o que ela busca, como que ela quer ser vista, né? O objetivo maior dela é ligado ao signo de Virgem. Então, existe uma motivação virginiana aqui, né? Olha só, ela tá com esse Quiron aqui em Libra, na casa 10, né? E quem rege o signo de Virgem é Mercúrio. Onde que tá Mercúrio dela? Aqui em Touro, na casa 5. Então, a gente vai entender que esse Mercúrio em Touro também vai levar informações na forma, vai trazer informações da forma que essa pessoa vai conquistar essas coisas mais virginianas aqui, que é a motivação dela. Então, ela tem uma motivação, ou seja, a intenção de se tornar uma pessoa útil, autossuficiente na vida profissional. Ela quer ajudar pessoas, ela quer trazer melhorias, ela quer trazer coisas que realmente sirvam, que são práticas e que são úteis na vida das outras pessoas. Virgem é um signo que é muito isso, né? Ele não quer ficar desperdiçando tempo, ele quer muito pelo contrário, ele quer simplificar as coisas, ele quer integrar tudo, quer unir o útil ao agradável, né? Ele traz soluções, traz melhorias, é um signo de mudanças, né? Por mais que ele é um signo de terra, ele tem a modalidade mutável, ou seja, ele precisa transformar o que está na matéria para melhor. Então a gente já entende que essa pessoa, em termos profissionais, ela tem uma motivação muito grande de estar sempre se lapidando e trazendo sempre o melhor para as pessoas. Ela não se contenta em fazer as coisas do mesmo jeitinho, né? E aí tem essa motivação aí de repente, proporcionar mais saúde, proporcionar alguma melhoria, alguma coisa que vai impactar na vida das outras pessoas. Não importa se é no ensino, não importa se é na saúde, se é na vida espiritual, terapêutica, de alguma forma, ela vai querer estar inserida nesse campo de servir para melhorar algum setor da vida das outras pessoas, né? E assim, ela pode utilizar muito o lado intelectual dela, porque a gente tem que lembrar que Virgem é um signo muito intelectual também, que traz uma bagagem de conhecimento, de manipulação muitas vezes de coisas dos elementos da natureza, né? Então, por exemplo, lidar com a terra, lidar com alimentos, lidar com coisas que dizem respeito à nutrição, ou enfim, qualquer coisa que tenha a ver com esse elemento terra, né? Muito virginiano, ela pode se conectar muito com essas coisas, né? E assim, a gente vai entender que quem vai buscar também realizar essas intenções virginianas dessa pessoa vai ser esse Mercúrio em Touro. Então, olha só, Mercúrio em Touro não está na casa 5, gente. Então, essa pessoa com certeza vai estimular muito o lado criativo dela na vida profissional também. Então, é utilizar o senso de criatividade, né, de se relacionar com as pessoas, de se expressar, de trazer novas ideias, de trazer propostas diferentes para uma coisa que às vezes é muito quadradinha, estrutural na nossa sociedade, né? Então vem quebrar essas barreiras também nesse sentido, né? De como você pode inovar, como que você pode levar ideias novas, como que você pode, de repente, trazer mais conforto, mais beleza, mais conexão para as pessoas através de suas ações, né? Na vida profissional, utilizando esse Mercúrio em Touro, né?
E a gente tem também outro ponto que é bem importante para essa pessoa, que é o Quiron dela em Libra, que acaba sendo o mesmo signo que está o nó do norte dela, né? O Quiron em Libra na casa 10. Então a gente já pode compreender também que ela pode, durante a vida, ter que aprender a lidar muito com os relacionamentos profissionais dela, né? De olhar para essas parcerias, aprender a fazer coisas em grupo, trabalhar em conjunto, entender a importância do outro no processo também de criação dela, né? Ou enfim, de qualquer coisa que envolva o lado profissional. Porque a gente já entende que ela é uma pessoa que olha muito para si. Porque, assim, o Sol em Áries, que é o caso dela na casa 5, que é uma casa que é muito voltada para o nosso eu, né? Um ascendente Sagitário também, essa força de terra que é muito olhada, é muito voltada para si, né? Ela vai precisar com certeza olhar para os relacionamentos dela, de aprender a se voltar para fora, aprender a confiar em pessoas, né? Fazer parcerias, conversar, colocar os seus próprios limites de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada e harmônica, né? Utilizar a criatividade dela também, muitas vezes, pode ser um ponto ali de cura, de transformação para ela. Né? Então, são aprendizados profundos que vão, com certeza, muitas vezes serem trazidos através da vida profissional dela, da vida pública. Às vezes são trabalhos que ela executa, ela vai aprendendo com os clientes, vai aprendendo com as pessoas que estão no convívio, ou ela com ela mesma, né? Então, podem ser diferentes formas de como ela vai alcançar essas transformações de Quiron em Libra, né? Então, para vocês verem como que é profunda, assim, essa análise de vocação, né, no mapa astral. Claro que eu trouxe superficialmente, porque senão a gente poderia ficar aqui umas 2 horas só falando sobre isso, né? Inclusive, minha consulta de mapa vocacional, ela dura em média 1h30 para mais, né? Então, a gente fica ali falando sobre todos esses assuntos de uma forma muito, muito, muito paciente, aprofundada, né? Para eu entender também como a vida da outra pessoa, para ver como que isso faz sentido, né? Porque nada aqui é uma determinação, mas é ver como que isso se encaixa, né? Como que ela pode aplicar isso na vida dela e melhorar. Então, tudo que eu falei aqui, gente, não são regras, né? Não são coisas que são determinantes, mas são possibilidades, são as tendências que o mapa dela mostra e que a gente, como astróloga, vai ler, né? Vai compreender e trazer para a roda e ver como que isso se aplica. Então, não tem respostas prontas. Vocês podem ter pensado que, de repente, nessa aula de hoje, eu ia estar trazendo, por exemplo, a carreira de cada signo apropriada, mas não é o meu trabalho fazer isso. Por mais que vocês vejam na internet muitas vezes as pessoas colocando, né, fontes de se você tem a casa tal em tal signo, então você pode trabalhar com isso ou aquilo. Ok, você pode, mas e se eu não tenho essa consciência de que é uma possibilidade? Eu acho que isso é uma coisa que é uma regra. Eu levo isso muito para um lado rígido. Isso vai me fazer bem? Provavelmente não, porque eu tô achando que isso é uma regra, que é uma coisa determinante. A astrologia, ela liberta a gente, mostrando que existem potências. Essas potências, elas podem estar bem sendo utilizadas como não utilizadas em você, né? E na gente, assim, tudo mais. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar de que tudo é um mar de possibilidades e não regras. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero saber nos comentários, coloquem aí se vocês conseguirem entender todos os pontos que eu falei, se ficou alguma dúvida. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar também sobre esse tema. Ficou claro aí, gente? Falem comigo. Que bom, Fê, que bom. Fico feliz de saber que vocês estão entendendo, porque, né, eu sei que são muitas informações e quando a gente começa a estudar astrologia é muita coisa, né? Então a gente fica às vezes mais confusa do que com aquela mente mais clara, né? Então eu entendo que às vezes pode confundir, mas vamos lá, né? E assim, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a novidade que eu tinha preparado para vocês, né? Eu falei que essa aula ia ter surpresa. Então, eu trouxe para vocês em primeira mão a novidade, né? Que é o meu curso de astrologia. Então, é uma astrologia como guia para o autoconhecimento. Então, esse curso, ele é voltado para quem quer aprender astrologia do zero, né? De uma forma muito bem embasada. Como eu falo para vocês, eu nunca vou passar um conteúdo sem a gente entender a base, sem a gente entender a origem, sem a gente compreender de uma forma profunda, assim, bem pezinho no chão, o que a gente está colocando a mão na massa, né? Então, esse curso, ele é um curso gravado, né? É um curso aí que tem 4 módulos,
E o módulo, todos esses módulos, eles têm 4 horas e meia, né? Então, juntando tudo, tem 4 horas e meia de duração. E você pode assistir gravado, né? A hora que você quiser. A gente vai lançando aí as aulas semanalmente, né? Então, ele tem a duração aí para ser lançado todas as aulas no tempo de um mês. Então, vocês vão estar recebendo essas aulas aí durante esse mês e depois tendo acesso mais durante 6 meses. É um curso que ele vai te trazer a capacidade de você entender a origem dos conceitos astrológicos, entender o mapa astral, entender tudo que diz respeito a casas, signos, planetas, tudo que envolve até você calcular o seu mapa, como que você começa a estruturar o seu raciocínio para interpretação, né? E também tem ali a análise da tríade da personalidade para vocês saberem como fazer com o mapa astral de vocês. É uma aula bônus, um módulo bônus, na verdade, são 5 módulos, né? Mas 4 deles são as aulas mais, né, de fundamentos, bases, tudo mais, até a gente chegar na parte de interpretação. E aí, o último módulo, ele fala sobre a tríade da personalidade, que é uma aula prática, onde eu trago o mapa astral, vocês entendem a análise certinho e vê como aplicar na vida de vocês isso, né? Então, é um curso que ele tem também 3 manuais para vocês terem aí a base de signos nas casas, de entenderem também outros pontos de interpretação, né? Olhar para os elementos, olhar para as modalidades, como vocês calculam os elementos, como que vocês calculam também as modalidades do mapa astral de vocês e ver como que vocês fazem esse balanceamento, se tem alguma coisa desequilibrada, uma coisa mais forte que a outra, né? Então, eu vou deixar hoje no post ali do meu Instagram todas as informações sobre esse curso, mas vocês estão sabendo em primeira mão, né? Então, tem uma aula bônus para vocês também, um momento especial que eu vou estar dando ali de uma monitoria para os 20 primeiros inscritos desse curso. Então, para quem se inscrever, vai conseguir comigo ali uma mentoria, né, de uma aula específica que a gente vai montar para a gente falar só sobre esses assuntos aí depois do curso, para vocês tirarem as dúvidas, uma aula aberta para vocês interagirem comigo, para eu ver vocês, escutar vocês, tirar todas as dúvidas, né? Então, é um curso bem completo, assim. É claro que é difícil a gente colocar tudo em 4 horas e meia, mas eu trouxe o máximo que eu pude para deixar da forma mais fácil, da forma mais prática, para vocês poderem compreender do zero mesmo e começar a aplicar na vida de vocês a astrologia. Então, é a única turma que eu estou abrindo esse ano, né? E daí eu não sei se ano que vem eu trago de novo, né? Mas ano que vem eu tô com a pretensão de abrir outros cursos, então esse é o que vai fechar aí o nosso ano. Então, vou estar trazendo mais informações. E, bom, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso também, vocês podem me perguntar, né? Se quiserem me perguntar agora, também a gente pode conversar. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Bom, a Fê, ela perguntou aqui quando a casa está interceptada, o que acontece, né? Então, assim, Fê, quando a casa está interceptada, você vai entender que aquela energia que está interceptada dentro de uma casa de trabalho é uma energia que você tende a ter um pouquinho mais de energia a demandar para executar aquilo lá na sua vida profissional. Porque quando está interceptado, pensa que é uma energia mais presa, né? Porque tem um signo aqui e outro signo ali. Interceptado significa isso, exilado, né? Você está ali, tipo, preso. Então é como se fosse uma energia justamente mais interiorizada. Então você precisa estimular mais essa energia dentro de você na sua vida profissional para de repente ter mais satisfação, para conseguir, né, atingir aquelas coisas, aquelas motivações daquele signo. Então nem sempre pode ser muito fácil, né? Nem sempre também nem sempre é difícil, mas é um ponto de você trabalhar, de você olhar que, olha, tem que ter um esforcinho a mais para você atingir essas motivações, né? E ver se isso é uma coisa que você realmente vem fazendo, que é difícil para você estimular, como que é isso para você, né? Então entende isso. Os signos interceptados trazem uma energia de um pouquinho mais demanda para a gente trabalhar, para a gente executar aquela força dentro da área da nossa vida. Então seria basicamente isso. A Laís, obrigada, amor, e muito obrigada pela participação, gratidão também. E é isso, gente. Querem perguntar mais coisas? Eu estou aqui à disposição. Se não, também a gente encerra por aqui. Ficou claro aí para você, Fer? Legal, legal, gente.
Fico muito feliz de poder ter tido esses momentos com vocês. E lembrando que no curso também, esse aí do banner que vocês estão vendo, essas aulas aqui elas vão estar lá como bônus, né? Então vocês vão receber essas 3 aulas dentro desse curso também. Então é isso, gente. Agradeço de coração pela participação de vocês, pela dedicação, pelo sim, né? Pelo sim de vocês estarem aqui aprendendo junto comigo, para a gente estar trocando. Isso significa muito para mim. E espero que faça diferença aí, né? Que vocês possam utilizar esses conhecimentos na vida de vocês e levar isso, né, para a prática, que eu acho que é o mais importante, a gente saber que não fica nada na teoria. Se a gente se propõe a utilizar, né, isso leva a gente muito mais além, assim, abre muito o nosso campo. Então, agradeço demais aí pelo carinho e pela participação. Tá certo? Então é isso, gente. Um beijo, me despeço por aqui e a gente se vê.